Olá para vocês, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Profissão Mundo. Meu nome é Renato Lopes e a gente conversa aqui diariamente com profissionais brasileiros, portugueses, angolanos, trabalhando pelo mundo, nas mais diversas áreas, pessoal, vendas, marketing, tecnologia, desenvolvimento pessoal. Todo dia um convidado especial, a ideia é que ele possa contribuir aqui um pouquinho na minha carreira e espero compartilhando essas conversas, esteja ajudando na carreira de vocês também. E hoje, de novo, todo dia um convidado especial. Hoje a gente tem a honra aqui de receber Valesca Peter, mentora de carreira, apaixonada por ajudar pessoas a encontrarem felicidade no trabalho. Graduada pela Unesp, Valesca possui vasta experiência em recursos humanos, tendo atuado em multinacionais como a Tilibra e a Volvo, além de mentora e palestrante e produtora de conteúdo, sendo uma creator do LinkedIn. Valesca, prazerzão. Obrigado pelo espaço de compartilhar suas visões aqui. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com insights importantes aí para quem está buscando se desenvolver na carreira. E olha, pessoal, se você tiver a chance de acompanhar ao vivo, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Se estiver assistindo gravado, deixa também seu comentário, sua pergunta. Quem sabe vira um tópico de uma nova conversa com a Valesca. Ou eu compartilho todas as perguntas, os comentários sempre dos convidados aqui. Eu vou compartilhar tudo com a Valesca. Se você deixar aqui, quem sabe ela responde nas redes sociais dela também. Tá? Que está todas aqui na descrição, Instagram e LinkedIn. Olha, já começa que eu fico muito feliz. Eu sempre peço para todos os convidados, Valesca, escolher o título, né, assim, do episódio. E, claro, eu já falei com outros profissionais sobre bem-estar corporativo, sobre felicidade no trabalho, mas acho que você foi a primeira que botou assim, de forma realista, acrescentou isso no seu título. Por quê? Eu acho importante falar sobre a gente ter essa visão realista, porque quando a gente fala de felicidade no trabalho, eu sei que, especialmente quando a gente não está feliz no nosso trabalho, vem essa visão de que, nossa, mas está sendo idealista, como assim ser feliz no trabalho? Eu estou indo lá fazer meu trabalho, pagar meus boletos, e é isso, né? Mas a ideia é desromantizar um pouco essa visão, entendendo que a ideia de ser feliz no trabalho, mas de forma realista, é eu poder ter um trabalho que, na maior parte do tempo, eu me sinta bem com o que eu estou fazendo, que é algo que respeita o meu perfil. Claro, numa empresa, aqui a gente não está nem mencionando os itens básicos que são fundamentais, né? De eu me sentir respeitada, validada, isso obviamente está incluso. Mas indo além disso, né, de eu ter uma remuneração justa e tudo mais, é eu pensar que eu quero estar executando atividades que combinem com o meu perfil, eu quero sentir que o meu trabalho tem significado, que ele é relevante para as pessoas, ou para o processo, para a empresa como um todo. Então, a ideia é estar no trabalho que combine com o nosso perfil. Mas é claro que segunda-feira de manhã, chuvosa, a gente quer ficar mais na cama. Isso é super normal, né? Então, é ser feliz no trabalho, mas claro, com essa visão mais realista. Olha, eu prometo que a gente vai continuar nessa conversa, mas eu faço essa promessa sempre antes para todos os convidados, antes de a gente começar aqui a conversa, olha, e que eu vou bagunçar o roteiro, que eu mesmo escrevi tá tudo certo. a conversa. Mas agora, voltando ao tradicional de um podcast, né, o momento documentário, um pouquinho da sua história, quem é a Valesca, onde ela vive, por onde já passou, que eu acompanhei, que passou por muitos lugares, já conta um pouquinho da sua história. Nossa, é verdade. Quando as pessoas me perguntam de onde eu sou, eu falo, peraí, depende. Eu nasci numa cidade no interior de São Paulo, chamada Birigui, do ladinho ali de Araçatuba. Morei em Bauru por quase 10 anos, então foi onde eu fui fazer faculdade, fiz pós, tá trabalhando, você vai ficando, né? Mas aí depois eu tive toda uma mudança, assim, aí eu fui morar em outros lugares. Eu já morei em Florianópolis, que é no estado de Santa Catarina, mas já morei fora do Brasil também, fiquei em Viena, na Áustria, por um tempo, depois eu voltei, aí eu, nesse contexto eu também, né, meio nômade, já fiquei um período no Nordeste, depois passei em Curitiba, então assim, como eu trabalho online, eu acabo trabalhando de vários lugares, então pode ser onde eu estou morando, onde eu estou de passagem, mas eu tenho tive muito, né, dessas viagens, mas hoje eu estou instalada aqui, fixada de uma forma pretendo que seja mais definitiva. Estou em Paulínia, que é uma cidade próxima a Campinas, que é próxima a São Paulo. Então, eu continuo no interior de São Paulo, só que um pouquinho mais perto da capital. Olha, eu vou passar aqui para a parte do tema, mas eu tenho uma curiosidade, Valesca. Acompanhando a sua trajetória, a sua carreira, eu vi que no começo você dava aulas de idiomas viajou por aí, trabalhou fora do Brasil. Quando que surgiu ali as pessoas, sabe, digamos, os recursos humanos na sua vida? Porque você tinha tudo para seguir outra trajetória e parece que alguma coisa te puxou ali para lidar com pessoas.
Pois é, então meu primeiro emprego, na verdade, antes mesmo de dar aulas de inglês, eu fui dar aulas de espanhol, né? Então eu era aluna, perdão, essa tosse aqui a gente ainda está se recuperando, né? Achei que ela ia acabar antes do podcast, mas ela está aqui, firme e forte. Olha, tô disfarçando aqui também, que eu também peguei essa daí. Então, você vê, acho que é difícil achar alguém que não esteja esses dias, né? É. Então, eu era aluna numa escola de idiomas, eu fui convidada para dar aulas de espanhol, e depois aulas de inglês, e aí o negócio vai se desenrolando, né? E aí, quando eu estava na faculdade, né, cursando Relações Públicas, eu passei num processo seletivo de estágio na Tilibra, uma empresa que eu tenho muito carinho, né? Eu trabalhei lá há alguns anos, e lá eu trabalhei na comunicação interna, que é relações públicas, dentro de recursos humanos. Então, como eu tive essa vivência dentro de RH, eu falei, nossa, que legal. De tudo que eu poderia fazer com o meu curso de RP, eu gostei dessa vibe aqui do RH. Então, aí eu fui para o RH nessa pegada mais de comunicação. Só que depois eu tive a oportunidade de entrar na Volvo e lá eu trabalhei com recrutamento e seleção, que é uma área que, à primeira vista, não tem muito a ver com relações públicas. Só que aí eu fui descobrindo o mundo de recrutamento e seleção, descobri treinamentos, eu falei, gente, meu rolê é RH, eu gosto de RH, mas eu gosto de mesclar coisas. Então, hoje, até como mentora de carreira, eu trago essa mistura entre RP com RH, eu falo muito de comunicação. Eu vi, quando eu era recrutadora, muitos candidatos bons, tecnicamente, que na hora da entrevista não conseguiam mostrar todo esse potencial. Então, eu decidi como empreendedora, ajudar esses profissionais. Então, antes eu estava do lado do recrutador, agora eu estou do lado dos candidatos, dando uma força, né, uma orientação, mentorias e tudo mais, nesse sentido, para ajudar as pessoas que são muito boas a contarem a sua história. Então, aí eu juntei RP com RH. Olha, eu vou te fazer uma pergunta bem provocativa agora, Valesca, baseado no seu tema, que é o emprego que realmente combine com você, sabe? Eu queria te perguntar o significado disso da sua visão, porque, de forma geral, a gente nasce, cresce, estuda, é preparado pelos pais para, digamos assim, arrumar um emprego possível, que a gente consiga pagar as contas. Ninguém explica para a gente que dá para escolher, sabe? E que dá para ser feliz no trabalho. Isso, de forma geral, é bem estranho para as pessoas. Você acredita realmente que dá para a gente escolher e ter felicidade no trabalho? Sim, eu acredito nisso porque eu passei por essa trajetória de não estar feliz no meu trabalho, inclusive. Já tive uma experiência que a empresa é muito boa, mas o cargo não tinha nada a ver comigo. Então, imagina, né? Eu era revisora de textos, uma empresa muito boa, reforça essa parte, porque a culpa não é da empresa, a culpa é do cargo. Eu estava num cargo que uma pessoa falante como eu, quando a gente vai fazer DISC, a gente vai falar mais sobre DISC em algum momento, eu tenho um I muito alto, que é a questão de comunicação e tudo mais. E eu estava num cargo em que eu ficava o dia todo assim, ó, lendo, revisando materiais, em silêncio, concentrada. E, Renata, imagina eu em silêncio concentrada por muitas horas. Gente, ok, parte do meu trabalho também demanda isso. Quando eu vou revisar, fazer um pente fino num currículo que eu estou orientando, beleza? Mas não é o meu dia inteiro. Agora, o meu dia inteiro era isso. Então, assim, isso acaba sendo. Aí eu vivi na pele, então, você estar no trabalho que você fica porque paga suas contas, e é necessário, os boletos estão aí, todos nós temos isso. Mas enquanto você está vivendo essa situação, e montando um plano para você conseguir ir para um outro caminho, que também vai pagar suas contas, mas num cargo que combina com o seu perfil. Então, se eu tenho um cargo muito voltado para esse lado da comunicação, e eu estou num cargo que não usa nada dessa habilidade, pelo contrário, me demanda um comportamento diferente, é como se eu tivesse que colocar uma máscara para ir trabalhar todos os dias. Então, claro, eu fazia o meu melhor, tentava ser, né, uma boa profissional, porque eu tenho responsabilidade com as minhas entregas. Mas não é como se fosse, nossa, Valesca, está brilhando. Não estava brilhando, eu estava fazendo o meu trabalho o melhor que eu podia. Mas é algo que vai consumindo a gente, nosso emocional, não fica legal, e não importa o que as pessoas tentem fazer. Eu estou num cargo que não combina comigo. E aí, quando eu fui para um outro cargo, que aí sim usava essa minha habilidade, eu falei, nossa, agora sim, posso ser eu mesma. Me sinto mais leve, me sinto mais livre. E olha que coisa, para um cargo, eu ser uma pessoa falante atrapalhava, e em outro cargo, ser uma pessoa falante ajuda. Então, eu estar no cargo em que ser quem eu sou ajuda é o melhor dos cenários.
que é muito do que eu faço hoje também, né? A maior parte do meu dia é falando, orientando, conversando. Então, é claro que a gente se sente cansada. É normal em qualquer trabalho. Mas como faz parte do meu perfil, eu termino meu dia cansada, mas energizada. Diferente de quando eu estava fazendo uma atividade que não tem a ver comigo e aí eu me sentia cansada, mas isso me consumia muito mais. Então, eu acredito que é assim, quando a gente entende o nosso perfil, eu sei o que procurar. E por muito, igual você falou, né? Por muito tempo a gente escutava assim, nossa, apareceu oportunidade, você agarra com unhas e dentes, né? E eu entendo, às vezes a gente está num momento da nossa vida que a gente não está podendo escolher. Você fala, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso botar comida na mesa, eu preciso sobreviver e tá tudo bem. A gente não precisa te cobrar a felicidade nesse momento, porque você está focando em resolver problemas da sua vida. Você precisa viver, você precisa comer, você precisa vestir, se transportar, né, para os lugares. Então, isso é a base das nossas necessidades. Mas quando a gente consegue suprir isso, beleza. Agora, deixa eu buscar um trabalho que também não precisa me deixar tão incomodada, né? Então, aí a gente consegue buscar esse próximo item. E quando a gente entende o nosso perfil, fica mais fácil saber o que procurar. E aí a gente descobre, Renato, que nem toda oportunidade é boa. Porque não é porque me chamaram para uma vaga que eu vou ser feliz nela. Porque talvez seja uma vaga que vai ter conflito com o meu perfil. Por isso que é legal, eu dei o exemplo da comunicação, porque é o item mais alto lá do meu perfil, é o que mais aparece. Mas tem outras coisas. Por exemplo, se é uma pessoa... Eu atendi uma pessoa que ela trabalhava, ela era uma pessoa muito tímida e também uma pessoa que não gostava de lidar com conflitos. E ela trabalhava com cobranças. E ela passava o dia todo falando algo, então, que era desconfortável e em confronto, conflito, uma situação que já não é legal. Eu já não gosto de cobrar ninguém, né? Então, imagina para ela. Então, é algo que eram dois elementos estressores que deixavam a experiência dela no trabalho ainda mais difícil. Então, a energia que a gente tem que colocar para conseguir vestir essa máscara e estar num trabalho que não tem a ver com a gente, pai, deixa eu fingir que eu sou quietinha aqui, deixa eu colocar o meu modo negociadora, se essa pessoa não tem essa característica, né? Isso consome uma energia, muita energia. Então, aí ela sai do trabalho exausta. Então, no caso, né, depois ela mudou de área, mas é muito gratificante, assim, poder ver que quando a gente se conhece, eu sei o que procurar. Eu vou aceitar o primeiro que aparecer para pagar minhas contas, beleza. Mas assim que possível, a gente já busca uma outra oportunidade. Sabe uma curiosidade, Valesca, que você quase que me descreveu aí em parte do que você trouxe, porque assim, eu desde a adolescência, desde a infância, sou reconhecido como uma pessoa tímida, assim, que Olha, normalmente na vida pessoal eu não sou muito... Eu não mais sou muito fã do reservado. conflito, sou reservado. Porém, na minha vida profissional, e até eu diria até na vida também, eu sempre gostei muito do argumento, do negociar. Então, a minha carreira foi toda desenvolvida na área comercial. Legal. Porque, em teoria, assim, pode ser um contrassenso. Então, aí eu até te faço uma pergunta assim, eu não sabia o meu perfil ou eu posso me adaptar? Faz Você sentido a pode se pergunta? adaptar, faz sentido, porque são duas coisas que eu vejo. Uma é que sim, a gente se adapta. Então, se, por exemplo, eu sou muito comunicativa, mas eu estou numa situação muito triste ou muito séria. Vou dar um exemplo bem exagerado aqui. Se eu estou num contexto que, infelizmente, é um velório. É lógico que nesse ambiente eu estou fazendo a leitura do cenário, entendendo que o contexto pede que eu seja mais reservada, que eu fale mais baixo, eu não vou fazer piada, não vou fazer brincadeira, eu vou, com muito respeito, me manter mais reservada naquele momento, naquele espaço que me pede aquilo. Esse é um exemplo extremo, mas claro que a gente tem situações no trabalho também, né? Estou com pessoas novas, eu estou num ambiente novo, talvez eu não queira chegar sendo a estrela da festa. Calma, deixa eu chegar, me apresentar, entender como que está sendo a dinâmica ali, para entender. Então, a leitura de cenário é importante. Isso é muito inteligente, eu saber ver o cenário e falar, aqui é melhor eu ser mais reservado e aqui eu posso, então, trazer o meu lado mais comunicativo. Então, isso acontece. E tem outra coisa também, que a gente pode ter um comportamento diferente no trabalho e na vida pessoal. E não quer dizer que você não seja a mesma pessoa. Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais comunicativa na minha vida pessoal,
Porque eu tô com amigos, pessoas que eu já conheço, eu já estou mais habituada, já me sinto à vontade. É um contexto que eu estou relaxada, não tem ninguém me pressionando com meta, estou lá de boa. Eu posso, talvez, expressar essa característica de uma forma. Quando eu estou no trabalho, é um trabalho novo, que eu ainda não conheço as pessoas, eu estou mais insegura, ainda estou aprendendo. Talvez eu tenho uma postura de ouvir um pouco mais do que falar. E é até engraçado esse exemplo que você me deu, porque me lembrou de mim quando era criança. Quando eu era pequena, assim, criança mesmo, eu achava que eu era uma pessoa introvertida. Mas não é porque eu era, no meu caso, tá? Não sei se isso vai se aplicar à sua história, mas é porque eu estava inserida numa família que, né, a gente escuta a fama de quem é descendente de italianos de serem pessoas que falam muito, fala com as mãos, bom, dá para ver, né, que eu não paro de usar as mãos. Então, usa muito as mãos e fala alto. E era um contexto familiar em que, para eu ser ouvida, só se eu falasse gritando por cima de alguém, porque tinha 5 pessoas falando ao mesmo tempo. Então, era um contexto que eu falava, eu não quero entrar nessa briga. Então, eu ficava esperando a minha vez. Só que a minha vez nunca chegava, Renata, porque eu não chegava de vez, né? Não dava tempo. Então, assim, parecia, naquela comparação com as pessoas daquele meu ambiente, que eu era muito quieta. Só que aí depois eu descobri que não, depois que eu furei minha bolha, né? Descobri o mundo, eu falei, olha, na minha família, em comparação, eu sou uma pessoa reservada. Mas no ambiente de trabalho, em comparação com as pessoas que eu trabalhava, eu sou uma pessoa comunicativa. Então, se você me coloca dentro do RH, beleza, talvez tenha outras pessoas. Agora, se você me coloca dentro de um setor que tem pessoas muito técnicas e reservadas, eu vou parecer ainda mais falante do que eu já sou. Então, também depende da nossa comparação, né? Aí depende também de como foi a sua história. Então, você pode sim ter se adaptado ao contexto, e pode ser que você tenha comportamentos diferentes. Não sei se faz sentido para a sua história, mas é uma possibilidade. Não, faz todas as respostas. Na verdade, eu acho que eu estou me conhecendo pouco, porque todas as respostas me fazem sentido. Olha, a Mas gente assim, pode depois conversar para fazer um teste de e descobrir, então, essa resposta, no seu opa, caso. super assim. Mas eu queria te fazer uma pergunta assim. Bom, passei dos 30 já, mas eu fico olhando assim para minha carreira. Queria fazer essa Uhum, pergunta antes de a gente falar de comportamento de DISC, que eu acho que a gente vai gastar um tempo uhum, nessa parte. Porque assim, uhum, eu fico olhando para minha carreira, para minha trajetória, eu penso, em alguns momentos eu não sabia que estava feliz em algum lugar, ou achei que estava infeliz com aquele lugar, sabe? E era ali para eu uhum, estar, ou era para já ter mudado porque eu não estava feliz, mas na época eu achava que era felicidade corporativa, que eu estava feliz ali onde eu estava. Nem sabia o nome, uhum, mas achava que estava. uhum. Então, se a gente puder fazer assim, aqueles vídeos antigos do YouTube, sabe? Uma listinha, tica isso daqui e você vai descobrir que esse emprego não é o que está te fazendo feliz, que você deveria mudar, sabe? Porque às vezes as pessoas estão querendo mudar porque não estão se dando bem com o chefe, com um Também. colega de trabalho, e às vezes não percebe, muda totalmente de área, mas sem perceber que o motivo não era a área, eram as pessoas, sabe? Uhum. Então, qual é a listinha que eu tenho que fazer para dizer assim, eu tenho que mudar de área? Olha, essa é uma dúvida que eu recebo muito nos meus atendimentos, porque quando alguém me fala assim, olha, eu não estou feliz, mas eu não sei por onde começar. Será que é para eu trocar de empresa? Ou será que é para eu ficar na empresa e trocar de área? O que é para eu fazer? Então, essa é uma dúvida muito comum. Então, quem está com essa dúvida, gente, é super normal, fique tranquilo, você não está sozinho. A minha sugestão é, primeiro, antes de você começar a olhar para onde você vai, olha para o presente, olha para onde você está e pensa assim: como é que eu estou me sentindo? Eu sei que parece, nossa, um salão de emoções, mas sim, olha para as suas emoções também. Dados analíticos vão te ajudar. Fazer um teste diz que isso tudo vai te ajudar. Mas olha para você, você está se sentindo bem? Quando você vai trabalhar, você fica desconfortável, você fica tenso. Tem gente, né? Eu já vivenciei isso também, de ficar muito ansiosa. Eu acho que assim, a gente tem que conversar para entender o que é o normal. Às vezes eu estou um pouco mais ansiosa porque é uma atividade nova, isso pode ser um fator. Mas, assim, como que você está se sentindo? Porque se você está num ambiente ou num cargo e você não está se sentindo bem, tá errado.
não tá certo a gente ir para o trabalho sofrendo, chorando, tendo crise de ansiedade, ou tendo qualquer sintoma que você fala, gente, não tá certo, não pode estar certo. Igual, por exemplo, se a gente pensa no relacionamento amoroso, poxa, eu tô com a pessoa e eu não tô, toda vez que eu vejo a pessoa me sinto mal, tem alguma coisa errada, não é pra ser assim, é pra gente, claro, não são tudo flores, não são apenas flores, mas a maior parte do tempo você está se sentindo bem ou está se sentindo mal no trabalho? Na maior parte do tempo, porque tem situações, projetos e fases que podem ser meio desafiadoras, mas se na maior parte do tempo você está desconfortável, aí a gente investiga. Será que você está num cargo que não combina com o seu perfil? Ou será que você gosta do cargo, mas a forma como você está se relacionando com a sua liderança está te trazendo algum gatilho, alguma questão, né, que pode estar te atrapalhando? Ou, beleza, eu gosto da gestão, eu gosto da área, mas a política da empresa não está funcionando para mim, ou então está tudo ótimo, mas meu salário é muito baixo e isso está me deixando nervosa, tensa por questões financeiras. Então, é a gente entender aonde que está o problema. Mas o principal é olhar, então, para o presente para entender de onde está vindo esse desconforto. Ele está vindo da onde? O que é que está pegando? Porque aí, muitas vezes, quando a gente está nesse momento, a gente quer sair dele rápido, né? O quanto antes. Só que aí eu fico mirando para onde eu vou. Aí acaba sendo aquele candidato que eu falo que é o candidato o running from, que é o correndo de. Eu só quero saber onde eu tô, que se me oferecer, eu tô indo. Qualquer vaga que você me chamar, eu vou falar que sim. Só que aí eu saio correndo, sem nem entender para onde eu tô indo direito e o que eu tô fazendo. Aí eu troco de empresa, o problema continua. Troco de setor, o problema continua. E aí a gente vai ficando cada vez mais frustrada e até questionando, será que eu não sou uma boa profissional? Porque nunca dá certo. Só que então, antes de sair correndo, é melhor do que ser o candidato running from, é o running to, que é o correndo para. Eu tô aqui, não tô no meu momento, mas para onde que eu quero ir? O que resolveria? É só eu preciso de um cargo com esse desenho aqui, com essas características, nesta área. Aí a gente, né, pode até falar mais sobre os passos, né, para a gente encontrar essa resposta. Mas é eu ter essa resposta, aí sim eu começo a me candidatar para essas vagas, começo a buscar, porque às vezes a gente sai atirando para todos os lados. E aí eu gasto energia que eu já nem tenho, porque lembra que eu gastei toda a energia lá para sobreviver, né? Conseguir trabalhar sem me desmontar toda, né? No meu emocional. Eu já estou frustrada, já estou cansada e gasto energia fazendo um monte de entrevista. E eu estou falando isso, Renata, mas eu estou rindo, com todo respeito, porque eu fiz isso. Eu fiz tanto processo seletivo, eu prestei concurso público, eu tentei processo de trainee, eu tentava vagas de tudo quanto é jeito. Então, eu fiquei rodando em círculos, gastando um monte de energia e não dava certo. Depois acabou dando certo, mas assim, é muito cansativo. Então, por isso que eu falo, gente, antes de sair correndo, vamos ter um plano para sua carreira, porque isso vai te ajudar, inclusive, a lidar melhor com a situação, né? Chegar no resultado. Olha, eu tenho a sensação que a conversa aqui com a Valesca, cada coisa que ela fala parece que está descrevendo a carreira de quase qualquer pessoa, tá? Ou pelo menos uma boa parte da vida de quase qualquer pessoa. Difícil nunca ter passado por isso, né? Sim, sim. Na verdade, parece um cenário que eu já passei algumas vezes. Mas até antes de a gente avançar a conversa, você tem que fazer a pergunta óbvia. O que é um DISC? Boa. Eu falo muito de DISC. DISC são 4 letras. D-I-S-C. D de dado, I de igreja, F de sapato e C de cebola. Enfim, não sei de onde eu tirei essas referências, mas eu só essas palavras. Então, D-I-S-C. Quando a gente olha para DISC, é uma metodologia que foi criada por um psicólogo muito tempo atrás, que ele falava sobre emoções das pessoas. Então, todos nós temos o D, o I, o S, o C. A diferença é que eu vou ter alguns itens com mais intensidade e outros com menos intensidade. Por exemplo, o I é referente à influência. Então, quem tem um I muito alto, que eu comentei que tem no meu perfil, não quer dizer que eu sou nossa pessoa influente aqui. Hoje em dia a gente fala de influenciador digital, né? Mas não é isso. É no sentido de ser uma pessoa que é muito orientada a pessoas, a relacionamentos, a se comunicar. Ela gosta de verbalizar, de conversar, de estar em contato com pessoas. De forma muito resumida, seria isso.
pessoa que tem um I menos intenso, que eu falo que é o I baixo não é nota baixa, não quer dizer que é ruim, tá? O I baixo quer dizer que é uma pessoa que não vai ter isso tão forte, então ela é um pouco mais reservada, ela vai lidar ali bem com as pessoas, mas ela é mais concentrada, ela se dá muito bem em atividades mais analíticas, mais individuais, e ela vai fazer isso com muito mais facilidade do que alguém que tem um I alto, que pode ter essa dificuldade para esse tipo de atividade. Então, assim, quando a gente olha para cada uma dessas letras, a gente consegue identificar, por exemplo, se é mais alto ou mais baixo e também a intensidade disso. Então, quando eu vou olhar no meu, por exemplo, eu vejo o I muito alto, então toda vez que aparece uma oportunidade, eu olho e penso, será que essa oportunidade se beneficia do meu I alto? Eu vou poder ser quem eu sou lá nessa oportunidade ou não? Se for um cargo que não está buscando alguém como eu, toda vez que eu for trabalhar, eu vou ter que me transformar para me adequar para poder ter um desempenho naquele cargo. Então, o DISC é uma metodologia, existem muitos testes, tem vários testes online, gratuitos, que vão dar um relatório prévio. Tem também a opção, né, eu também trabalho com isso, que é aplicar o teste e dar uma devolutiva mais completa, para poder pensar em qual é o seu cenário, qual que é o seu desenho do DISC. Porque aí, tendo lá o desenho do gráfico, eu falo, beleza, é isso aqui que eu quero buscar, eu quero um cargo tipo isso aqui, ó. Mesmo desenho do meu grau, o mais perto possível do desenho do meu gráfico. Então, quando a gente entende o nosso perfil, aí a gente consegue, então, mirar numa vaga que tem um desenho parecido. Parece meio óbvio, né? Parece que, assim, deveria ser alguma coisa que todo mundo deveria fazer na carreira, na vida, talvez, né, Maurício? Tipo, a gente fala muito de autoconhecimento, né, Renato? E eu sei que é um termo que vai ficando, né, meio repetitiva e parece uma palavra que não tem tanto significado mais, mas ela é importante, que é eu conhecer quem eu sou. Então, se eu entendo que eu tenho determinada característica, eu consigo buscar alguma coisa que se aproxima de mim. Igual, por exemplo, quando eu fui escolher o curso na faculdade, falei, bom, tem áreas que eu gosto, tem áreas que eu não gosto muito. Eu vou nas que eu gosto. Não faria sentido para mim eu ir para um curso que eu não tem nada lá que me interessa. Então, quando a gente fala de perfil, é isso também. Muitas vezes a gente entende que é o que você falou no início. Tem essa sensação de que eu não tenho poder de escolha. Às vezes eu não tenho. Às vezes eu só preciso pagar minhas contas urgente para ontem. E é isso. É o momento. Mas quando for possível, assim que possível, vamos priorizar isso. Porque, ok, as contas estão pagas, sobrevivi, beleza. Mas agora eu não quero só sobreviver. Eu quero também ter um trabalho que eu me sinta bem, que eu me sinta plena. Inclusive, a gente consegue ter um desempenho muito melhor. Porque eu, num cargo que usa o que eu sou, nossa, eu vou ser muito melhor do que num outro cargo que eu tenho que fazer um esforço imenso para fazer uma atividade que outra pessoa com um perfil diferente do meu faz assim, rapidinho. Um exemplo que eu posso trazer, uma facilidade minha Valesca, você tem 10 minutos e você vai lá dar uma palestra. Claro que tem que ser um tema que eu conheço, né? Não vou tirar informações de forma aleatória. Mas se for um tema que eu já falei antes, eu vou ficar nervosa, claro, todo mundo fica, mas é menos desconfortável para mim do que uma pessoa que tem um I baixo. Então, essa pessoa do I baixo ia ficar bem mais desconfortável se de surpresa ela tivesse que fazer uma palestra. E para mim, se falar, Valesca, tá aqui, ó, uma pilha de currículos que você tem que ficar revisando, eu vou falar. Mas tem que ser eu. Eu tenho uns 10 dias para fazer, eu preciso fazer tudo. Tipo, eu posso ir diluindo aos poucos, né? Uma atividade que eu não gosto tanto. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se aproximar, né, do que combina. E essa ideia o DISC é só uma das muitas ferramentas que a gente tem, eu gosto muito dela. É a ferramenta, né? É a metodologia que é base do teste que eu usava quando eu era recrutadora na Volvo. Eu uso ela com as minhas mentorias, tanto para a gente falar sobre plano de carreira, que é definir, né, esses próximos passos, e até para falar de comunicação. Porque, por exemplo, a gente falou muito do I, né, que é o meu item mais alto. Mas um outro item que aparece, que é a primeira letra, que é o D, quem tem um D super alto, o D é de dominância. Então, quem tem um D mais alto é aquela pessoa mais direta, mais assertiva, foca em resultados.
a pessoa de um D mais baixo, ela vai lá alcançar os resultados que precisa, mas ela não é tão assim fissurada com metas. Ela é uma pessoa mais conciliadora, ela vai evitar alguns conflitos, ela tem esse perfil mais mediador, o que é bom em muitas situações. Então, assim, até na comunicação isso se reflete, porque quem é mais assertivo e direto e foca em resultado é a pessoa que fala assim, ó, não, é isso e aquilo. Claro que aqui eu estou criando um personagem, né, só num exemplo. Não existem só dois tipos de pessoas no mundo, né? A gente tem toda uma variação, né, entre um extremo e outro. Mas quem é mais assertivo vai se comunicar de uma forma. E quem é mais empático se comunica de outra forma. Aí eu já me entrego aqui também que meu Deus é baixíssimo. Então, eu sou a pessoa que, quando eu né, trabalhava né, dentro do recrutamento de seleção, RH, eu escutava os colegas falando assim, nossa, precisa chamar um funcionário para dar um feedback sobre o processo seletivo que ele participou, uma vaga interna, e dizer que nesse momento ele não foi selecionado, porque a gente escolheu outra pessoa, né? Manda a Valesca que ela tem um jeitinho para falar. O que é esse jeitinho? É o meu debaixo. É esse lado mais mediador, que vai falar, senta aqui, vamos conversar, deixa eu te explicar. Tem gente que não vai ter paciência. Quem é o de alto vai falar, Valesca, fala logo o que você quer dizer, vamos direto ao ponto. Mas, para a maioria dos contextos, especialmente conversas difíceis, esse perfil mais mediador, mais conciliador do debaixo, já me ajudou bastante. Mas aí é um desafio, viu, Renata? Você percebe que, assim, eu sou prolixa, então o meu desafio é emprestar do assertivo de vez em quando e falar, agora é o momento que eu preciso ser mais objetiva. Senão essa pessoa não vai nem escutar minha proposta de ideia do projeto, ela não vai nem ouvir. Então, a gente vai se ajustando também, dependendo de com quem a gente vai falando, né? Então, o DISC nos ajuda a tomar decisões de carreira, o DISC nos ajuda a entender por que eu me comunico do jeito que eu me comunico, e sabendo onde eu estou, eu posso montar um plano de ação. Por exemplo, se eu sou mais prolixa, eu já sei disso e eu já vi a intensidade do negócio, Renato. É bem, sim, prolixa. Então, eu sei o tamanho da minha dificuldade. É por isso que, para mim, é tão difícil ser direta. Mas eu tenho ciência disso e busquei recursos para desenvolver essa habilidade. E aí, acho que um item legal de trazer é que a gente sempre tem duas possibilidades de decisão. Ou eu vou investir no que me falta. Por exemplo, eu sou prolixa, eu queria ser mais assertiva, então eu vou investir em recursos que me ajudem a fazer isso. Ou eu posso investir no que eu já sou boa. Se eu já sou uma pessoa que evita conflitos, imagina se eu fizer um curso de mediação de conflitos e de negociação, talvez eu seja ainda melhor. Se eu já sou uma pessoa muito comunicativa, ou eu posso investir para desenvolver o meu lado mais analítico, ou eu posso investir em ser uma comunicadora ainda melhor. Imagina uma pessoa que já tem essa facilidade para de oratória. Vou voar, vou ser ótima nisso, né? Pelo menos é a nossa expectativa. Então, a gente sempre pode ir pelos dois lados. E depende do que eu quero na minha carreira. Eu, por exemplo, não investi muito no meu lado analítico, tenho dificuldades até hoje. Quando eu preciso, eu peço ajuda para pessoas que conhecem mais do que eu. Por outro lado, investir em outras habilidades. Então, depende do que a gente está buscando para ver qual que é a prioridade naquele momento. Sabe, de tudo que você falou assim, nessa parte da nossa conversa, tem uma pergunta que eu acho que é quase tradicional aqui, sabe? Eu faço sempre que eu estou conversando com alguém sobre inteligência emocional, porque a gente está falando de autoconhecimento, né? De a pessoa se conhecer, dar esse espaço, essa possibilidade para se conhecer, até para que ela consiga projetar melhor a carreira, a vida. Mas eu sempre fico pensando que, de forma geral, quem está conversando sobre isso, e eu não vou me colocar aqui na posição de que auto se conhece muito, eu me conheço muito bem, estou no processo, estou aprendendo. Mas eu fico pensando que a gente está, às vezes, está conversando entre a gente, sabe? Não sei se faz sentido. Às vezes a gente está ali, aquela turma do LinkedIn, a gente conversando, ou, por exemplo, a gente vai numa palestra e você vê que na plateia são pessoas que já estão em busca disso, sabe? E você, no começo da sua fala, falou assim, o autoconhecimento está ficando uma palavra meio qualquer coisa, sabe? Eu digo, por exemplo, muitos treinamentos que eu ia dar em alguma empresa ou em alguma empresa que eu atuava, quando eu falava da parte do autoconhecimento, todo mundo, vem com esse clichê de novo, Renato, para que isso serve, sabe? E, de forma geral, eu tenho a impressão que a gente está dando voltas aí na vida e não se conhecendo para chegar àquilo que a gente quer.
Então, assim, qual que é a minha pergunta desafiadora disso tudo que eu trouxe? Como despertar na pessoa o interesse do autoconhecimento, sabe? Porque depois que a gente se desperta para... Eu preciso aprender sobre isso, eu tô aqui curioso que eu quero acompanhar mais, conversar mais com a Valesca, mas o prévio disso, como você desperta a pessoa para o autoconhecimento? Faz sentido esse seu questionamento? Faz sentido, e eu acho que um caminho é eu não tentar despertar ela para isso. Agora, se ela me traz um problema e eu mostro que o autoconhecimento vai ajudar a resolver um problema que ela tem, aí eu não estou catequizando ela para falar sobre autoconhecimento. Eu estou mostrando que um problema que ela tem vai ser resolvido com X ferramenta, que coincidentemente é o autoconhecimento. É igual, por exemplo, como é que eu vou convencer uma pessoa a se alimentar melhor ou a fazer exercícios? Eu, ninguém tem que comer bem, a alimentação saudável, a gente já sabe, mas por que não absorveu? Quando que eu vou absorver que eu tenho que fazer exercícios? Quando eu entender que se eu não fizer, eu vou ter mais dor nas costas, que eu já começo a ter, aí eu vou piorar. Na maior parte dos casos, não é para todo mundo, mas na maior parte dos casos, a gente acaba agindo quando eu tenho um resultado que não está legal. Então, se eu comecei a sentir dores, aí eu vou buscar algo que vai me ajudar nisso. Aí eu descubro que, por acaso, o que vai resolver eu fazer um exercício, ou eu estou tendo alguma questão de saúde, eu descobri que, por acaso, eu tenho que reduzir o consumo de açúcar. Então, eu estou com uma questão na minha carreira que eu já tentei de tudo e nada. Então, você tentou de tudo, um caminho que costuma funcionar é esse aqui. Você já tentou esse? Ah, esse caminho eu não tentei ainda. Que ele vai? Tá bom, vai. O que é esse autoconhecimento aí que você quer buscar? Aí talvez a pessoa se abra um pouco mais para isso. Então, eu associaria isso a algo que realmente. Um problema que ela realmente tem, para ela ver o impacto e o resultado. Olha, a minha preocupação, e talvez eu esteja filosofando demais nesse momento da conversa, é que, de forma geral, a gente se acostuma muito às dores, né? A gente, normalmente, por exemplo, como a nossa conversa toda falando de carreira, às vezes a gente não está feliz bom, às vezes a gente acostuma muito fácil, né, nessa parte, digamos, da vida, né? É verdade, a gente se acostuma, e a parte boa é que a gente se acostuma com coisas boas muito rápido também, né? Então, depois que você experiencia estar num cargo, que você fala, nossa, dava para ter sido assim esse tempo todo, eu não sabia. Aí a gente não quer voltar para um outro contexto. E assim, às vezes precisa, pode ser. A gente não tem controle de tudo. Pode ser que você tenha desenhado um plano maravilhoso, mas aí você foi demitido num momento que você ainda não estava preparado para conseguir outro emprego. Isso pode acontecer. Então, não é que a gente, uma vez que eu descobri o que eu quero, pronto, todos os meus problemas estão resolvidos. Depende também, né, do mercado. Mas eu ter essa informação vai me ajudar para, ok, quanto antes, assim que eu puder, eu vou priorizar vagas que tenham a ver comigo, em vez de ficar tentando, né, vários processos aleatoriamente. E bom, a gente falou então um pouquinho de autoconhecimento, olhar para dentro. Olha, pessoal, quem estiver acompanhando aqui essa conversa na íntegra ou o corte, eu estou tentando resumir ao máximo, senão a gente vai gastar algumas horas aqui da Valesca na conversa. Então, assim, continua acompanhando ela depois, quando a gente encerrar aqui o bate-papo nas redes sociais dela, que ela tem muita informação boa, tem muita coisa legal. Mas falamos de autoconhecimento, imagina o olhar para dentro. E o que é o olhar para fora depois dessa fase de autoconhecimento? O que eu devo realizar nesse momento de olhar para fora, Valesca? Eu entendo, esse é a etapa que a maioria das pessoas pensa, né? Que, deixa eu ver o que eu posso fazer, né? Para onde que eu posso ir. Então, depois de olhar para dentro, né? Que é toda a importância que nós já comentamos, aí a gente olha para fora e fala, beleza, que tipo de vagas existem que poderiam se beneficiar do perfil que eu tenho? Então, se eu sou, por exemplo, uma pessoa muito atenta a detalhes, uma pessoa que gosta de coisas mais exatas, processos claros, bem definidos, eu gosto das coisas muito certinhas, eu gosto disso, eu tenho facilidade com isso. Que tipo de vaga existe para alguém como eu? Aí a gente vai olhar para o mercado. Então, por exemplo, se é uma pessoa com esse perfil e que se interessa por tecnologia, a gente vai buscar vagas que precisem disso na tecnologia.
Se é uma pessoa que tem esse perfil e gosta de comunicação, talvez algo voltado à escrita, até a própria revisão, possa ser um caminho. Não é certeza, porque depende das outras letrinhas do DISC, mas se essa pessoa tem esse perfil mais detalhista, por exemplo, ela provavelmente tem um C alto, né? Que a gente vai falar o C alto é a conformidade, né? Quem gosta das coisas mais certinhas. Então, se ela tem esse perfil e ela é da comunicação, vamos buscar coisas na comunicação que precisem disso. Se ela tem esse perfil e é sei lá, eu tenho de uma pessoa da biotecnologia, beleza, ela pode trabalhar numa área de qualidade, de auditoria, que ela é uma profissional que precisa para aquele cargo ser atenta a detalhes. Então, a gente pega essas características que esse profissional tem, somado, lógico, né, o que ele gosta de fazer. Talvez eu seja atenta a detalhes, mas eu não gosto de matemática, então eu não preciso necessariamente unir com essa área. Então, unindo esses itens, a gente consegue olhar para o mercado e falar, beleza, isso daqui é o que eu estou buscando. Qual vaga, ou que tipo de vaga combina com o que eu estou buscando? É que às vezes eu já estou procurando, mas eu não sei nem o que eu estou procurando. Aí eu vejo um monte de vagas e não entendo o que combina comigo. Então, entender o que combina com você, que é o autoconhecimento, vai ajudar, o primeiro passo. Depois, aí você olha para o mercado e fala, tá bom, onde que estão as vagas, do que tipo de vaga se beneficia do que eu sou e do que eu tenho? Porque aí, oh meu Deus, minha tosse está marcando presença. Mas porque aí, também um dia todo de atendimentos, né? Chega esse horário, já volta, já está indo. Mas aí, eu entendendo o que eu estou procurando, eu não preciso ler 1 milhão de vagas. Eu vou lendo as descrições de vaga e falo, nossa, eu já entendi, então, que eu quero uma vaga nesse estilo. Por exemplo, eu atendi uma pessoa recentemente que a gente viu que ele tinha muito interesse nessa área de comunicação, mas ele não queria algo voltado a vendas. Então, é comunicação, mas não vendas. Então, na hora de olhar as vagas, ele não precisa ler todas as vagas de comunicação. Começou a falar de vendas, já pula, você nem perde seu tempo, você já vai olhando outras. Então, aí sim a gente consegue olhar e falar, beleza, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, e aí eu perco menos tempo nessa busca. E as descrições de vaga são maravilhosas. Eu sei que ficar olhando a descrição de vaga não deve ser o hobby da maioria das pessoas, a gente só olha que precisa mesmo, mas elas também são ferramentas muito legais para a gente ampliar essa visão, porque você descobre que na área X estão pedindo certificações, porque não é uma única, você tem várias vagas de várias empresas, todas pedindo aquilo. Aí você vai vendo o que o mercado busca. Claro, a gente pode ficar olhando relatórios de tendências e tal, para fazer essa leitura de mercado. Eu busco esses materiais também, né, para poder trazer nas mentorias, mas a ideia é pensar no que está acessível para você. Já vai ali, olha, vai no LinkedIn, dentro da área que você tem interesse, e ver, isso aqui eu me vejo fazendo, ou isso aqui, só de ler a descrição da vaga, já me dá um arrepio, já fico nervosa, falo, Deus me livre, não quero mais lidar com isso. Então, eu atendi pessoas, teve essa pessoa que falou que não queria vendas, teve uma outra pessoa também de comunicação que falou, olha, eu topo tudo, desde que não seja mídias sociais. Não aguento mais trabalhar com mídias sociais. Então, ótimo, a gente busca tudo que não tenha mídias sociais. Mas existe, acho que tem um caminho ali que funciona para todo mundo. Então, é a gente saber o que está buscando e aí começar a olhar, né, para o mercado. Uma outra ideia também, Renato, além das descrições de vaga, é o perfil dos profissionais do LinkedIn, né? Lá você olhou, conseguiu descobrir qual foi a minha trajetória, com o que eu já trabalhei, de onde que eu venho, né? Então, assim, que eu já trabalho então, na área, eu tinha 16 anos quando eu fui chamada para ser professora de espanhol, então a área de educação é algo que vem comigo há muitos anos. Então, você já sabe isso sobre o meu perfil. Aí você abre o perfil de um profissional que você admira, que está num cargo que você tem vontade de atuar um dia, e aí você vê a trajetória dessa pessoa, vê o que ela estudou, o que ela fez. Não quer dizer que você tem que fazer igual, né? Igual aquele meme fala, copia, mas não faz igual. Não vamos fazer igual, né, gente? Não precisa ser idêntico, porque cada pessoa tem a sua jornada. Talvez você não tenha tido acesso a algumas coisas que outra pessoa teve. Então, tá tudo bem você não chegar no mesmo lugar, passando pelos mesmos passos. Mas dentro da sua história, se inspira, não copia, mas se inspira, pode ser legal. Talvez, não sei se faz sentido complementar, copiar comportamentos, Valesca, faz sentido ao invés de copiar a trajetória, né? Comportamentos que possam ajudar na sua construção, né?
E isso faz sentido sim, porque eu posso não ter as mesmas, né, os mesmos detalhes da vida de outra pessoa, mas eu percebo, por exemplo, que, nossa, esse profissional aqui da engenharia, pegar uma engenharia de produção, é um profissional que tem muito conhecimento, mas olha, ele desenvolveu muito esse lado da comunicação, ele tem isso e aquilo, eu acho que é legal, porque aí ele une o lado analítico com o lado da comunicação. Ou então eu busco um profissional achei um profissional da área de TI super interessante, que além de ter trabalhado com desenvolvimento, agora ele também sabe lidar com gestão de projetos. Então, olha que legal, ele mesclou duas áreas, isso é interessante. Então, olhar nessa trajetória e ver muita postura, né? Como que esse profissional se posiciona, quais são os temas que ele aborda. LinkedIn é maravilhoso, eu adoro. Eu tenho amigas que falavam, Valesca, você é muito LinkedIn. Você é muito, assim, tem muito essa carinha de LinkedIn corporativo, porque eu saí do mundo corporativo oficialmente, né, mas continuo fazendo parte pelas pessoas que eu atendo, mas ele não saiu de mim. Primeiro pelas pessoas que eu atendo e também porque eu acho que é uma rede muito bacana. E depende também de quem a gente segue, né, porque o nosso feed ele é construído Sim. com as pessoas que a gente adiciona, né. Então, buscar essas pessoas inspiradoras é bem legal para ter esse olhar externo para o mercado. Olha, a gente chegou no momento da conversa aqui, quase 50 minutos de conversa, e que eu sempre faço algumas perguntas finais aqui para todos os convidados. Com muita pena, passou rapidinho, na verdade. Nossa, aqui gente, passou tem muito que estar rápido. voando mesmo. Passou muito rápido. Mas eu queria, diferente, ao invés de perguntar o que está te brilhando os olhos de realizar agora, sabe, como eu pergunto para todos os convidados, eu queria perguntar o que você descobriu e o que você está compartilhando com todo mundo agora. O que eu descobri? Sobre a sua vida, sobre a carreira, com tudo que você aprendeu, sabe, e qual que e tudo que você está compartilhando com as pessoas agora. Eu descobri que, assim, a gente ser feliz... É que a gente está falando de felicidade no trabalho, então parece repetitivo, mas a gente ser feliz é muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Porque às vezes a gente fica buscando, qual é o caminho que eu devia ir? Qual é a melhor profissão? Quais são as tendências? O que as empresas estão buscando? A gente fica buscando tantas respostas lá fora. Onde eu deveria morar? Com quem eu deveria estar? Tem filhos? Não tem filhos? Quantos filhos tem que ter? São tantas regras que a gente vai buscando externamente, achando que o mundo vai te trazer essas respostas. E no fim, na verdade, sim, quem está cuidando da sua vida é só você mesmo. Então, se você está numa área e você quer ir para outra, vai. Se você quer morar num lugar, vai. Se você quer sair de um lugar, vai. Se você quer viajar e viver como nômade, vai também. Eu já tive essas experiências e, assim, é legal a gente experimentar. Você falou que passou dos 30, eu também estou com 31 agora, então não é nossa, super experiência, mas eu vivi muitas coisas importantes que eu queria viver na minha vida. Então, é legal a gente se abrir para essas possibilidades e falar, beleza, não importa se todo mundo está te falando para ir para um caminho, preste um concurso, não preste um concurso. Eu atendi uma pessoa que no final do plano de carreira, né, a gente trabalhou com esse tema, ela descobriu que ela queria prestar concursos. Ótimo, vai ser feliz, está tudo certo. E se você descobrir que você não quer, ótimo também, vai ser feliz, está tudo certo. Então, eu vejo que assim, eu vejo pela minha vida pessoal e profissional que a felicidade é muito olhar para o que você quer fazer. Não importa que o outro está te dizendo qual caminho que é bom, porque talvez não seja só talvez a tecnologia está em alta, ótimo, se você gostar, vai trabalhar diretamente com ela. Se você não gosta, cara, com tanta inteligência artificial, as relações humanas, elas acabam sendo um diferencial também. Então, tem espaço para todo mundo. O importante é você buscar mais o que você quer e menos o que as pessoas estão dizendo para você fazer. Então, eu tenho cada vez mais conseguido não só falar isso, mas praticar também na minha vida. E eu acho que isso tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com a mensagem que eu gosto de trazer para as pessoas. Então, olha, pessoal, como vocês já sabem, a gente vai aqui fazer as tradicionais perguntas de encerramento do nosso Profissão Mundo, mas você não precisa encerrar a conversa com a Valesca, não. Continua ajudando ela a descobrir mais coisas e compartilhar mais informações ainda com vocês que forem acompanhar aqui um pouquinho do trabalho dela, tá? Tá aqui na tela, vocês estão acompanhando, Valesca Petek.
vai lá na última publicação, comenta que assistiu o nosso bate-papo, que quer continuar essa conversa com ela. E na descrição eu estou deixando o Instagram e o LinkedIn. Olha, acho que quase na primeira mensagem que eu mandei para a Valesca, vamos conversar, a Valesca, ela aceitou o bate-papo. Então, assim, ó, quem sabe é a sua hora de ter uma boa conversa. E até falando sobre conversa, eu queria compartilhar o presente, né? O que a Valesca vai compartilhar com quem estiver acompanhando aqui a gente? Verdade, pessoal. Para quem está compartilhando, para quem está acompanhando, né, ou ao vivo, ou que vai assistir a gravação, nas próximas 24 horas, né, que a gente vai contar aí esse tempo, se você compartilhar nos stories ou numa postagem, qualquer mídia, escolha uma, né, desde que você consiga me encontrar lá e me marcar. LinkedIn e Instagram são as que eu mais uso, então escolha uma delas, acho que vai ser melhor. E nos marcar, né? Falar que você assistiu ao episódio, o que você gostou, enfim, contar o que é felicidade no trabalho para você. Fique à vontade para compartilhar o que você pegou de mais interessante nessa nossa conversa. Me marca lá, porque aí eu vou sortear 1 hora de mentoria comigo. Então, você vai poder me contar o que você está passando, eu vou te dar orientações. Claro, sempre tem a possibilidade de a gente continuar juntos depois, mas eu prometo que não vai ter aquela 1 hora só vendendo meus serviços, tá? Você vai sair de lá com algum direcionamento do que você pode fazer, de por onde você pode começar, conteúdos que você pode acessar, enfim, algum recurso eu vou te trazer para te ajudar a dar o primeiro passo, para sair do seu momento presente. Então, por favor, compartilhem. E aí, quando é que vai ser o sorteio mesmo, Renata? A gente falou de fazer amanhã, né? Isso, amanhã então. 26 até as 20 horas vocês podem marcar, olha, isso. Pessoal, marquem até as 20 horas. Bom, como vamos dar uma palavra-chave para isso, Valesca? Qual que seria a palavra da nossa conversa? A palavra-chave? Vamos colocar autoconhecimento? Autoconhecimento. Para valorizar esse termo que está tão esquecido? Então, autoconhecimento, pessoal, marca a gente aí no seu story, no LinkedIn. Instagram e LinkedIn vai ser as redes sociais que a Valesca vai te encontrar. Mas marque onde você quiser também, autoconhecimento. Isso. É uma palavra importante aí. Marca a gente que... Se você não marcar, eu vou marcar, que eu quero essa hora a mais aqui de conversa aqui com a Valesca para conhecer um pouquinho mais, tá? Valesca, a gente tem aqui umas perguntas bem rápidas de encerramento. Eu já te agradecendo muito. Acho que eu já me repeti muitas vezes nisso quando eu comecei o podcast. Eu queria ter a chance de fazer uma mentoria gratuita, como eu fiz aqui com a Valesca, quase uma mentoria gratuita. Assim, não tinha como... Seu teste, Renato. Olha, eu costumo até dizer que eu sou o podcast mais egoísta do mundo, porque quando eu criei, eu queria aprender. Deu para compartilhar. Tô compartilhando com as pessoas. Tudo certo. As pessoas estão gostando. Mas aí algumas perguntas foram se repetindo, sabe? A primeira delas é o que é um bom líder. O que é um bom líder, Valesca? Eu vou pensar nos bons líderes que eu já tive, né? Acho que dos líderes que eu tive, os que eu considero, falo, nossa, que máximo ter sido liderada por essas pessoas. São aquelas pessoas que me ajudaram a descobrir características e qualidades minhas que eu não percebia. Porque muitas vezes a gente está inserido, né, nas atividades do dia a dia e o líder é aquela pessoa que vem e te fala, então, mas você está esquecendo de olhar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. É aquela pessoa que ajuda a aflorar o que tem de melhor nos outros. Isso significa, às vezes, puxar a orelha, dar os feedbacks, isso faz parte. Mas é sempre no intuito, e claro, né, da maneira adequada, né? A gente fala de comunicação não violenta, isso é bem importante. Mas um bom líder, para mim, é aquela pessoa que ajuda a aflorar o que tem de melhor dentro das pessoas que fazem parte da equipe dele ou dela. Olha aí, a segunda pergunta tradicional, Valesca. Eu acho que essa segunda pergunta, na verdade, é quase o tema da nossa conversa como um todo, assim, porque ela foi se repetindo da minha parte, claro, assim, para ver na carreira, sabe? Eu acredito que tem uma capacidade para ir além, mas algo me impede de dar o próximo passo. Talvez, acho que esse é um cenário que muita gente está passando e acho que é o tema da nossa conversa, inclusive, quase como um todo. Por onde você começaria? Por onde eu começaria? Olha, tem um livro muito bom para indicar, inclusive, que ele me ajudou a entender essa questão de por onde começar, especialmente numa fase da minha vida. Depois, quem for acompanhar, vai ver lá os meus artigos, vai ver que eu fui demitida no meio da pandemia, teve muita coisa aí que eu fui me ajustando, e às vezes o que a gente precisa no meio dessa turbulência de informações e confusões e medos, inseguranças, é falar,
peraí, deixa eu sentar, entender o que é essencial para mim. E aí, por isso que eu recomendo um livro chamado Essencialismo, do Greg McKeown, acho que é assim a pronúncia do nome dele, e é um livro com uma capa branca que tem uns rabiscos pretos, assim, dizendo assim, olha esse caos de informações, vamos organizar. Eu acho que esse livro ele ajuda a resumir muito essa ideia de que não adianta eu querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, eu não preciso e nem quero, na verdade, dar conta de tudo, é entender o que é realmente importante. Quais são para mim, por exemplo, hoje, era essencial e uma prioridade estar aqui conversando com você. Outras demandas que não deu para fazer, vai ficar para gente. Aí amanhã eu vejo o que eu faço. É um problema da Valesca do futuro. Valesca do presente tem um compromisso muito importante de estar aqui. Então, é a gente entender o que é essencial, porque aí eu consigo entender o que vem primeiro, o que vem depois, e poder traçar um plano. Então, eu acho que começa entendendo o que é essencial para você. E aí esse livro pode ajudar. E para encerrar, já trouxe até uma recomendação de livro, mas eu sempre peço um livro, um filme e uma referência. Então, o filme e uma referência. Legal. Olha, o filme, eu vou me inspirar no que eu vi recentemente nos cinemas, mas eu vou pegar que é o Divertidamente. Para os adultos que estão assistindo e não gostam de animação, calma, respira. É uma animação, mas ela ajuda muito a entender essa questão das emoções. E conforme eu fui aprendendo, depois de adulta, né, que toda emoção importa. Então, por exemplo, você está no trabalho, você sente raiva. Ah, eu não posso sentir raiva porque eu tenho que estar sempre plena, corporativa, sério. Não, é claro que você não vai estourar em cima das pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Mas entender que se você está num contexto que te traz sensação de raiva, é porque alguma coisa está errada. Algum combinado não foi cumprido, você pode ter se sentido desrespeitado. Tem muita coisa, então eu acho que é uma animação que nos ajuda a trazer uma complexidade maior para essa interpretação das nossas emoções, que elas são um ótimo termômetro de que será que eu estou num trabalho que faz sentido para mim ou será que eu deveria estar fazendo uma coisa diferente? Será que eu quero essa carreira? Será que eu ainda quero ir por esse caminho? Então, esse filme me ajudou, e agora tenho 2 também, né? Divertidamente 1 e 2, que me ajudaram a ter, de uma maneira muito lúdica, uma interpretação mais profunda sobre emoções e como que elas nos ajudam a tomar decisões melhores. Olha, eu já vi muita publicação desse filme nas redes sociais associada a trabalho, mas eu nunca tinha gerado. A Valesca me convenceu aqui. Vou procurar, vou assistir Boa! hoje. Depois me conta. E a sua referência? Olha, você brincou, né, falando que quando você fez o podcast era egoísta porque você estava pensando em você, né? Mas eu vou emprestar esse conceito para falar da minha referência, porque eu gosto muito de olhar para a minha versão do passado e entender que, assim, um tempo atrás, eu tinha muita dificuldade de fazer coisas que hoje, para mim, eu faço com uma maior facilidade. Um tempo atrás, eu achava, meu Deus, como assim? Eu vou dizer para o meu chefe que eu não gostei de tal coisa. E hoje eu viro com muito mais tranquilidade, eu consigo ter esse posicionamento. Então, assim, eu vejo que uma referência para mim, sempre que eu me sinto perdida, é olhar para a Valesca do passado e enxergar quantas coisas que eu aprendi. Porque eu falo, poxa, se isso daqui um dia já foi tão difícil para mim, era dificílima a ideia de, nossa, eu vou pedir demissão. Ah, meu Deus, não. Depois, que tem questão de vida pessoal também, mas depois que você faz algumas coisas, você fala, meu, eu já passei por isso, eu já passei por X situação, é lógico que eu dou conta dessa outra aqui que apareceu. Então, a gente vai se empoderando conforme você olha para trás e vê que tinha uma coisa que parecia o fim do mundo e depois você conseguiu dar conta, você encontrou um caminho para resolver. Então, isso me dá muito mais confiança para lidar com as situações novas que aparecem. Então, eu acho que uma referência legal, não estou dizendo que a referência sou eu, mas é você na sua versão antiga, e enxergar essa progressão, esse desenvolvimento, acho que pode ser bem inspirador olhar para isso. Olha, mas assim, eu pergunto isso todo dia, são quase 300 episódios, mas com certeza foi uma das respostas mais interessantes que eu ouvi aqui. Obrigada. Acho que me faz muito sentido realmente. E olha, combina com o tema.
Círculo dos bons. O pessoal que estiver acompanha o nosso podcast todo dia aqui vai dizer que todo dia você fala isso, mas o que eu vou fazer? Eu tenho sorte todo dia, consigo boas conversas aqui, de encontrar pessoas com boas mensagens, boas informações. Olha, mais uma pessoa, Valesca, obrigado. Mais uma boa mensagem aqui. Merece muito ser ouvida, o pessoal acompanha bastante a Valesca. Eu confesso para você, Valesca, assim, quando eu trago convidados aqui, justo tudo, eu viro um stalker da vida do convidado. Foi um desafio buscar algumas inspirações da Valesca, sabe? Porque assim, mas o que faz a conversa ser melhor ainda é porque, por exemplo, no Instagram normalmente todo mundo é tão tudo, sabe? E a Valesca, vou buscar as referências. Tinha tudo lá da Valesca, mas não sei dizer assim exatamente, porque todo mundo publica até o jantar de ontem, sabe? E da Valesca não tinha necessariamente o jantar de ontem, mas o que me fez ter uma conversa até mais interessante. E diferente de todo mundo, de todos os dias aqui que eu pergunto o que a pessoa espera dela no futuro, você falou de agora, de mudanças, do passado. Eu queria te perguntar diferente. O que você espera que as pessoas enxerguem do seu trabalho agora na vida delas? Eu espero que as pessoas enxerguem que elas são suficientes. É basicamente isso, porque a gente está sempre querendo se desenvolver. Eu quero aprender uma técnica nova, eu quero ter mais conhecimento, eu quero desenvolver uma soft skill. Sim, que bom, busque isso. Mas o fato de você ter um caminho que você pode descer, não quer dizer que você não seja suficiente já. Você pode, talvez, ainda não estar preparado para um cargo Master Blaster, Ultra Plus, que você ainda está se desenvolvendo para alcançar. Mas você é suficiente para o que você faz hoje. E você provavelmente já é o suficiente para o seu próximo passo, mas pode estar se sentindo inseguro ou não ter ainda não ter virado ainda uma chave sobre isso. Então, eu acho que eu falo muito disso porque a nossa autoestima, quando ela está bem, ela nos possibilita explorar muito mais possibilidades do que quando a gente não está legal. Então, eu acho que a principal mensagem que eu quero trazer sobre o meu trabalho é que você que está assistindo, você é suficiente. A gente só precisa encontrar o cargo, a empresa, o contexto que se beneficie do que você tem para oferecer. E enquanto, claro, você continua desenvolvendo habilidades que você julgar importantes. Mas só porque eu tenho algo para aprender, não quer dizer que eu não saiba nada, né? Então é bom a gente valorizar o que nós já temos. Valesca, prazerzão. Obrigado pelo espaço de aceitar compartilhar. Pessoal, a gente vai encerrar nossa conversa, mas como eu já disse aqui, não encerra a conversa com a Valesca, não. Tenho certeza que tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para acompanhar. Não esquece, tira aí uma foto, um print até amanhã às 8 da noite. Amanhã, a partir do dia 25 de junho de 2024, tá? Para a gente não brincar com a linha do tempo que estiver assistindo isso em 2030. Amanhã, 26 de junho de 2024, às 8 da noite, ela encerra ali para você que quer ter uma hora ali de conversa com a Valesca. Mas assim, se você tiver em 2030, ainda assim marca também, quem sabe vale ali a marcação e ter um bate-papo com a Valesca ali. Palavra-chave é o conhecimento da nossa conversa, tá? Então, aqui na descrição estou deixando também as redes sociais da Valesca, a minha, para você acompanhar um pouquinho da agenda do nosso conteúdo. Peço aquela força, não deixa de se inscrever para a gente continuar o trabalho, curtir e compartilhar aqui bastante esse vídeo. Tem muita gente que vai valer muito a pena escutar um pedacinho da conversa aqui com a Valesca, tá? Uma boa noite. Boa noite, Valesca. Obrigada, Renato. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.